Você sabia que os maus hábitos podem estar arruinando essas campanhas de e-mail marketing? É isso mesmo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar 4 maus hábitos que talvez você esteja cometendo e nem sabia, que podem estar atrapalhando você de alcançar os resultados que você deseja usando e-mail marketing, usando o Mautic. Então se você quer saber quais são e como resolver eles no Mautic, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Bom, então vamos lá. Como eu expliquei, o objetivo desse vídeo é falar sobre maus hábitos ao usar o e-mail marketing, especificamente o e-mail marketing dentro do Mautic aqui, claro, que é sempre o foco dos meus vídeos aqui, falar sobre o Mautic. Então vamos lá. Eu vou falar basicamente de 4 maus hábitos, tá? O primeiro deles, assim, que eu vou falar, muitas pessoas, muitos projetos que eu participo, cometem, mantêm até, mesmo depois de mostrar, explicar algumas vantagens de não fazer esses maus hábitos, muita gente ainda persiste neles e aí depois não tem resultado e existem várias explicações, às vezes para não ter resultado, mas muitas vezes está relacionado a manutenção desses maus hábitos aqui no uso específico do e-mail marketing. O primeiro ponto, né, que é interessante falar, que está relacionado com esses hábitos ruins aqui de envio de e-mail marketing, é que o conceito de quente, né, por exemplo, a pessoa fala, minha base aqui é uma base quente, porque são todos clientes. Do ponto de vista para o e-mail, isso pouco importa. Quente, quando a gente fala de e-mail marketing, quente é quem abre e-mail. É quem clica nos links que você manda no e-mail, quem responde os e-mails. Isso é uma pessoa quente do ponto de vista do e-mail. Não se ela comprou, se ela não comprou, se ela é cliente ou não é cliente, tá certo? Então, isso é uma principal diferença, entre conceitos ali que precisa ser definido e deixar esclarecido, assim, deixar bem definido com relação ao que é uma pessoa quente pro e-mail, tá? E aí, iniciando, qual o primeiro hábito então? É não segmentar. O Mautic você pode criar quantos segmentos você quiser. Eu já expliquei em diversos outros vídeos que existem 2 tipos de segmentos dentro do Mautic. Segmento estático, que são os segmentos que não tem filtro. Quando você cria um segmento aqui, criar um novo segmento, por padrão é um segmento estático, um segmento que não tem não tem filtro. Então, como é que você vai adicionar um contato aqui dentro? Através de campanhas, ou através de uma integração com N2N, com o Zapier ou qualquer uma outra maneira ali de você adicionar ou remover um contato dentro do segmento. Um formulário, por exemplo, a pessoa preenche o formulário e você pode criar uma ação dentro do formulário aqui para adicionar um contato dentro do segmento. Então, é um segmento estático, onde você precisa manipular a inclusão e a exclusão dos contatos aqui dentro. E existem os segmentos que são segmentos dinâmicos, por exemplo, de e-mails inválidos aqui, são os bounces. Esse é um segmento dinâmico. O que ele vai filtrar? Ele vai filtrar essa informação de e-mails rejeitados igual assim. O Mautic, quando recebe essa notificação do servidor de e-mail, isso precisa estar sempre configurado quando você cria o seu Mautic. Quando disponibilizo os Mautics aqui, né, nos planos que eu tenho de hospedagem do Mautic, isso sempre vai pronto. Nos planos ali do Mautic avançado e dedicado, sempre vai pronto, porque o Mautic é entregue pronto para uso, né? Então isso já está configurado, mas se você está instalando o seu Mautic, você precisa configurar essa questão da limpeza da base, ou seja, que o seu servidor de e-mail mande as informações aqui para o Mautic para ele poder fazer esse controle dos e-mails inválidos aqui dentro. Tá, dos bounces, dos erros de e-mail que não existe, e-mail que a caixa de entrada está 100% e assim por diante. Tá? Então, isso é um e-mail dinâmico porque ele tem um filtro, dinamicamente. E se eu adicionar alguém manualmente através de um formulário ou de uma campanha? Você quebra o seu segmento. Quebra no sentido dele deixa de funcionar? Não. Mas você quebra o filtro, porque aquela pessoa, aquele contato foi adicionado manualmente ali dentro. Então, ele perde o seu sentido. Ele não vai mais, ele vai ler aquele filtro, ok, mas também de pessoas que não necessariamente estão obedecendo aquele filtro. Então, a gente nunca deve adicionar e remover manualmente um contato de dentro de um segmento dinâmico, porque você estraga aquele segmento, tá? Mas segmentar é importante, você precisa segmentar. Se você ficar insistindo, por exemplo, esse segmento aqui, contatos ativos,
é um segmento que existe nesse malte aqui, que vai filtrar todos os contatos que têm um e-mail cadastrado e vai excluir desse segmento todos os contatos inválidos e todos os contatos descadastrados. Então, só que se eu ficar insistindo em enviar e-mail para esse cara sempre, para todos os contatos que estão aqui, eu vou ter péssimos resultados, taxas de aberturas horríveis. Tá? Por quê? Porque eu não estou otimizando meu envio. Por exemplo, um erro muito comum, não vou dizer erro, mas é um hábito muito comum e que eu considero não muito inteligente, que é, a pessoa faz um lançamento, por exemplo, esse segmento aqui, ele é atualizado de um formulário que tem aqui que simplesmente as pessoas que preenchem o lançamento recebem uma marcação, uma etiqueta. E aí esse segmento filtra essa etiqueta. As pessoas normalmente usam esse segmento, um segmento de todo mundo que entra no seu lançamento, para enviar sempre e-mail para essas pessoas. Eu acho isso ruim. Você pode criar segmentos que vão... claro, todo mundo que entra pelo formulário já vai ter o campo de data das últimas atividades atualizado, né, recente ali, né? Preencheu hoje esse formulário, então vai ter esse campo com a data de hoje ali, tudo bonitinho. E aí ele vai filtrar aqui dentro, vai colocar aqui dentro. Mas eu posso filtrar, se eu estou mandando alguns e-mails, 5 dias, 6 dias, 7 dias, eu posso fazer filtros que vão falar, tudo bem, é uma pessoa que recebeu, que entrou no meu formulário, mas que abriu algum e-mail nos últimos 5 dias. É muito mais inteligente eu fazer isso. Eu vou ter taxas de aberturas muito maiores, os meus e-mails vão ser entregues com mais chances na caixa de entrada daquela pessoa. E você vai ter resultados melhores. Simples assim. Tá certo? Então, segmentar é importante. E aí as segmentações que eu recomendo são segmentações nessas de olhar se a pessoa está abrindo algum e-mail, abriu algum dos e-mails que você enviou ali nos últimos dias, por exemplo. Segmentações relacionadas à jornada de compra, conscientização, consideração, decisão. Talvez você não precise de todas essas etapas, mas é importante. Se a pessoa entra na sua base, através de um e-book, por exemplo, então ela vai entrar numa etapa de conscientização. Pode ser que aquele e-book é um e-book de topo de funil, então a pessoa precisa ganhar consciência. E aí ela entra aqui, ela não vai receber e-mail de vendas, é e-mail de conscientização, de reconhecimento do problema. E aí depois se ela avança, ou seja, se ela faz uma coisa, se ela clica assiste um vídeo que você quer, entra no seu blog, num conteúdo ali do seu site que você planejou para ela fazer, para ela entrar, então ela avança aqui dentro. Tudo isso aqui são filtros dinâmicos que vão olhar não só etiquetas, mas vão olhar também o estágio daquele meu contato. Tá certo? Então, eu vou segmentar, eu vou otimizar os meus envios. Falando sobre segmentação, mas é também um mau hábito. Então, o primeiro mau hábito é não segmentar. Você tem que segmentar por jornada de vendas, por interesse, por qualquer critério, por informações que você está pegando ali do formulário, se a pessoa, né, algum critério ali, se a pessoa é, sei lá, casada ou solteira, dependendo do seu produto, do seu serviço, essa informação é importante, você pode ter essa informação e aí segmentar, né, dividir as pessoas. Tá? Um outro mau hábito é não trabalhar os contatos que vão esfriando na sua base. Então é normal, muito normal, eu vejo pessoas enviando e-mail, fazem uma campanha às vezes, ou as pessoas entram numa campanha ali porque preencheu um e-book e a pessoa não avança na jornada, não interessa o motivo, mas ela não avançou, e aí você esquece daquela pessoa, você nunca mais manda e-mail para ela. Então é importante você medir, trabalhar a sua base que vai esfriando, né? Porque não é só porque ela não comprou que ela não vai comprar no futuro. E pensa comigo, né? Se você gastou dinheiro com tráfego pago para trazer essa pessoa para sua base, você está jogando dinheiro fora, porque você não está aproveitando ao máximo aquela pessoa. Então o que você faz? Eu sempre recomendo criar esses segmentos que são baseados na última atividade que a pessoa teve aqui com os seus conteúdos, com os seus e-mails, com a navegação do seu site e tudo mais. Então são contatos recentes aqui, são pessoas, vai filtrar as pessoas que estão no contatos ativos, né? Porque a pessoa precisa ter um e-mail válido, o malte que precisa poder enviar e-mail para aquela pessoa, e ela não interage com você, ou seja, contatos recentes
ela interagiu com você nos últimos 30 dias. Ou seja, ela abriu algum e-mail, ela clicou em algum link, navegou em alguma página, preencheu algum formulário. Nos últimos 30 dias ela vai estar aqui nesse segmento. É esse segmento que você tem que focar as suas ações. Mas se a pessoa esfria, então você tem um segmento, por exemplo, contatos em atenção ali, que vai filtrar, né, pessoas que há mais de 30 dias e menos de 90 dias não interagem com você. Então você pode fazer o quê? Ter uma campanha para isso. Você tem uma campanha para essas pessoas aqui, ó, uma campanha, eu não sei se eu tenho criado, uma campanha aqui de contatos em atenção. Aonde eu vou enviar o quê? Eu vou enviar e-mails de vendas? Não, eu vou enviar e-mails para despertar o interesse, ou para tentar despertar novamente, né, reengajar aquela pessoa sobre os meus produtos, sobre os meus serviços. Só que eu não vou falar dos meus serviços, vou falar sobre as dores que ela tem e tudo mais. Vou tentar ver se ela ainda tem interesse sobre aquilo. E aí eu faço uma campanha com 5, 6, 7, 10 e-mails aqui dentro para poder ver se ela tem interesse. Se ela vai esfriando mais, eu posso ter outras campanhas que vão pegando isso, que vão filtrando elas em outras situações. Mas trabalhar a sua base fria é um hábito que eu vejo as pessoas persistindo e que eu considero um hábito ruim, tá certo? Então é um hábito ruim não trabalhar a base fria que você tem, que você captou ali na sua base, tá certo? Captou dentro da base do seu Mautic, por exemplo, tá? Porque você investiu muitas vezes dinheiro com isso, bastante dinheiro se for tráfego pago, né? O terceiro hábito, na verdade, não está relacionado com algo do Mautic em si, mas está relacionado com as pessoas não definem um objetivo para a sua campanha e não definem um público-alvo daquela campanha que você cria aqui dentro. As campanhas são sempre de vendas. Claro, ter campanhas de vendas é um objetivo e é importante você ter uma campanha de venda. Mas às vezes você precisa saber aquela campanha para quê? É para promover um novo produto? É uma campanha para poder gerar um engajamento? É uma campanha para poder medir um interesse? Aí você precisa saber, uma vez que você define o objetivo, você vai colocar quem você vai impactar com essa campanha. Como eu disse, as pessoas entram na sua base, entram nas suas campanhas, no seu funil de vendas, não necessariamente elas estão prontas para comprar. Então você não pode impactar logo de cara uma campanha de vendas para aquela pessoa. E se a pessoa esfria, não são e-mails de vendas que vai fazer ela comprar ou vai fazer ela engajar com o seu conteúdo e ficar quente aqui dentro da sua base. São e-mails para ver se ela tem ainda interesse, tá? Porque às vezes ela entendeu errado alguma coisa, não sei, tá certo? Então é importante você definir um objetivo e definir o público para aquela campanha. Tá? Quando a gente fala de objetivo, você precisa saber, você precisa ter um processo. Quando as pessoas entram na campanha, por que elas estão entrando naquela campanha? E o que elas precisam fazer. Qual é o objetivo final daquela campanha? E como você vai medir isso? Se for uma campanha, por exemplo, de vendas, logicamente é a compra do produto, chegar na página de checkout, por exemplo. Então você pode medir isso e chegar na página de checkout, e marcar aquela pessoa e depois até fazer campanhas específicas. Você chegou na página, mas não comprou, por quê? Né? Me fala aí o que eu posso fazer para te ajudar. Tá certo? Você tem que ter um objetivo daquela campanha. E você tem que saber como medir aquele objetivo. Tá? Mesma coisa são outros, como eu falei, de jornadas, né? Então, se a pessoa está numa jornada de topo funil, como é que você sabe que ela passou? Você precisa medir de alguma maneira alguma ação. Preencher algum formulário para assistir algum conteúdo da etapa seguinte, né, mais avançado, dentro do seu funil. Você precisa ter um processo. Isso que é a campanha ter um objetivo. Tá? O quarto mau hábito é um mau hábito que eu considero assim... relacionado à não otimização. Então, muitas vezes a gente faz campanhas, eu mesmo, né, já fiz isso, e eu não sei o porquê que aquela campanha não está tendo uma taxa de abertura boa, não está tendo taxa de aberturas acima de 50%. Por que ela não está tendo? Porque a primeira barreira que você tem que vencer é o assunto daquele e-mail. E às vezes o assunto está errado, não está chamando tanta atenção. Então, o que você pode fazer? Criar testes AB. No Mautic, quando você cria um e-mail, você pode facilmente criar um teste AB, adicionar um teste AB aqui dentro. Tá? Como esse teste AB funciona? Né? Basicamente você vai definir o peso do tráfego, né? Que significa o quê? Aqui já tem uma explicação, você coloca o mouse aqui, ele explica direitinho para você. A grosso modo as pessoas que vão entrando nessa base, melhor dizendo, quando o Mautic vai enviando esse e-mail, o peso do tráfego vamos supor que eu tenho uma base de 100 contatos, para ficar fácil a conta.
Se eu defino que aqui o meu peso é 50, significa que 50% dos e-mails serão enviados, 50% da minha base vai receber uma variante, né? E 50% vai receber a outra variante do meu e-mail do teste AB. Tá? Se eu tenho 3 e-mails, então eu tenho que colocar aqui, ó, 33%. Por exemplo, se eu quero dividir mais ou menos igual ali. Mas eu posso até dividir menos, né? Eu posso falar assim, não, eu vou ter 2, mas essa aqui eu vou enviar só para 15%. Ou não, essa daqui eu vou enviar para 80%. Tudo é uma questão de você saber. Normalmente a gente usa 50%, né? Para pelo menos a gente saber, esse ou esse funcionou. Tá? Eu nunca fiz testes usando mais do que 2 variantes, para ser bem honesto, mas é normal as pessoas às vezes testarem mais do que uma variante. O importante é, quando você testa uma coisa, você tem que testar uma única coisa. Nesse caso aqui, esse exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui eu vou testar qual é o meu critério da vitória. E o meu critério é taxa de leitura. Taxa de leitura está basicamente relacionado com o nome e o assunto do e-mail. Então, assunto mais interessante. Certo? Se eu estou usando como critério taxa de leitura, eu só preciso me preocupar a princípio, com o assunto. Eu preciso me preocupar com o conteúdo? Não. O conteúdo eu deixo como está. Então eu só faço testes no assunto, porque o assunto é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Um outro tipo de mudança que você pode fazer quando a gente fala de taxa de leitura é mexer nos remetentes, aqui no nome do remetente ou no e-mail do remetente. Às vezes o primeiro e-mail está usando o nome da empresa, né, ou uma coisa muito genérica, e se você colocar o seu nome aqui, por exemplo, isso poderia gerar mais aberturas para aquele e-mail. Tá certo? Então são testes que você faz olhando a taxa de leitura do e-mail, a taxa de abertura daquele e-mail. Tá certo? Não faz sentido você colocar a taxa de leitura e também mexer na cor do botão ou mexer no texto. Não faz muito sentido isso. Quando a gente testa, um teste AB, a gente testa apenas uma coisa. Tá certo? E aqui no Mautic você pode fazer esse tipo de teste muito fácil. Tá? O que acontece aqui, quando você salva, eu tenho um e-mail aqui que eu já tinha criado um teste AB, ó. Quando você salva um teste AB, ele cria aqui as variantes, tá? A atual, o primeiro e-mail, e aqui a variante daquele e-mail. Aqui foi colocado um peso de 85% 15%, como eu falei, eu posso definir o que eu quiser, mas normalmente a gente usa 50-50. E depois, quando você começa a enviar os e-mails, o Mautic vai olhar o critério de quem venceu, nesse caso aqui, pela taxa de leitura. Então, quem alcançou mais do que 51% de taxa de leitura, daqueles que abriram, o Mautic vai considerar o vencedor e ele vai marcar aqui com um troféuzinho. Quando você clica no troféuzinho, você marca que aquela variante, né, que aquela variante do e-mail é o vencedor do teste AB. E a partir daquele momento, o Mautic só envia aquele e-mail. Tá? Enquanto você não fizer isso, o Mautic vai enviando os dois na proporção que você definiu aqui. Tá certo? Então, recapitulando aqui, né? Maus hábitos que você precisa corrigir, né? E que podem estar atrapalhando os resultados do seu e-mail marketing ou não permitindo você alcançar os resultados que você quer. Não segmentar, não trabalhar a sua base fria, que é uma forma de segmentação, não fazer teste AB, que é o que eu expliquei agora, e não definir o objetivo da campanha, não saber para que aquela campanha serve. Não só campanhas de vendas que você precisa ter dentro do Mautic. Você precisa ter campanhas para despertar o interesse, para promover, né, para fazer outras coisas, para ver se a pessoa tem interesse realmente em avançar na jornada, em comprar o seu produto. Às vezes ela só queria o e-book e por enquanto está satisfeito com aquilo. Então você tem que saber medir esse tipo de coisa e saber não enviar e-mail de venda para ela, porque ela pode ignorar aquilo, não abrir o e-mail, isso vai ser ruim para você, para a sua reputação em termos, quando a gente fala de Gmail, Hotmail principalmente, né? Dentro ali dos algoritmos ali vai ser uma reputação ruim para você. Isso vai fazer com que os seus e-mails cheguem menos, sejam entregues de uma maneira pior na caixa de entrada das pessoas, na caixa de entrada da sua base, dos seus destinatários, do seu público que você quer alcançar. Tá certo? Então, é isso. Eu fico aqui nesse vídeo. Quem quiser aprender, né, entender mais, conhecer mais sobre o Mautic, convido a conhecer a minha comunidade do Zero ao Mautic, os links estão aqui na descrição. É uma comunidade, é uma biblioteca de conteúdos que eu estou construindo, já tem um tempinho. O objetivo dessa biblioteca é ajudar
você a usar melhor o mouse de uma maneira mais inteligente, sempre focadas em resultados, mas como eu disse, de uma maneira muito mais otimizada, mais inteligente, mais prática, tá certo? Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!